Boa noite. Boa noite. Em decisão contrária ao STF, CCJ da Câmara aprova relatório que permite a prisão após a condenação do réu na segunda instância. Texto segue para uma comissão especial. Presidente Jair Bolsonaro afirma que, por uma questão cultural, é muito difícil acabar com as queimadas e desmatamento no Brasil. E você vai ver também. No Dia da Consciência Negra, uma certeza: os caminhos a percorrer contra a discriminação ainda são longos. Em Niterói, no Rio, homem mata a tiros moradora de rua após ela pedir esmola. Presidente interina da Bolívia afirma que vai convocar eleições gerais no país o mais rápido possível. E milhares de torcedores do Flamengo se despedem do time no embarque para Lima, no Peru, onde jogará a final da Libertadores contra o River Plate. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a definir os limites para o compartilhamento de dados financeiros sigilosos de órgãos como a atual Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, com o Ministério Público. Direto de Brasília, a repórter Renata Teodoro tem mais informações. Renata, boa noite. Conta pra gente o que mais está em jogo nesse julgamento. Olá, Boris. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, os ministros devem decidir se o compartilhamento de dados, como os sigilos bancário e fiscal, devem passar primeiramente pelo crivo de um juiz e também como seria esse compartilhamento, de forma detalhada, como quem recebeu o dinheiro em transações suspeitas, em qual conta, o valor e a origem dos recursos, ou se os dados fornecidos serão genéricos, apenas com o nome do contribuinte, CPF, rendimento e movimentação anual. O caso em análise no Supremo é um recurso da PGR contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O TRF3 anulou o compartilhamento detalhado de um relatório da Receita Federal sobre donos de um posto de combustíveis em Americana, no interior paulista. Para o tribunal, a decisão foi exagerada e a PGR acabou recorrendo ao Supremo. E o que ficar decidido nesse recurso vai valer para todos os processos semelhantes que tramitam em outras instâncias na Justiça, chamada repercussão geral. Na sessão de hoje, houve manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que votou pelo compartilhamento genérico. O julgamento será retomado amanhã à tarde e vamos ver os principais pontos discutidos hoje na reportagem. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu o uso de dados de órgãos de inteligência, como a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF, sem a necessidade de autorização judicial. Aras ressaltou que o Ministério Público apenas recebe os relatórios produzidos por esses órgãos, além desses documentos não constituírem meio de prova. Aras acrescentou ainda que o compartilhamento pode auxiliar no combate à lavagem de dinheiro. Isso é muito importante registrar, porque esse sistema opera em 184 países do mundo. E o Brasil necessita respeitar esse sistema, porque não é só os aspectos de combate à lei de combate à lavagem de capitais, não é só a lei de anticorrupção que está em causa aqui nessa sentada de julgamento, é também a credibilidade do sistema financeiro brasileiro. Relator do caso e primeiro a votar, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, havia suspendido em julho todas as investigações em curso do Ministério Público que tivessem utilizado dados detalhados por órgãos de controle sem autorização judicial. Ao todo, 935 investigações foram afetadas. Toffoli fez questão de frisar que não se embasou apenas no caso do senador Flávio Bolsonaro, até então alvo de uma apuração baseada em relatórios de transações financeiras atípicas emitidos pelo COAF. No caso específico do senador Flávio Bolsonaro, está suspenso o caso dele por uma determinação numa reclamação que é relator ministro Gilmar Mendes. Não está suspenso nesse RE.
É bom afastar essa outra lenda urbana. Não está em julgamento nesse RE nenhum caso do senador Flávio Bolsonaro. A sessão, então, foi suspensa para o almoço e o ministro Dias Toffoli concluiu o voto dele na sequência. O relator se embasou no que diz o GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, do qual o Brasil faz parte desde 2000, e também nas resoluções do Banco Mundial. As duas instituições defendem unidades de inteligência financeira autônomas. Toffoli lembrou ainda que a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira adota um modelo administrativo, ou seja, funciona como um filtro entre as entidades que comunicam transações suspeitas e as entidades com poder de investigação. E, consequentemente, sem acesso à íntegra de extratos bancários, por exemplo. Na prática, os relatórios de inteligência financeira não servem como provas, segundo Toffoli, mas como um meio para a obtenção delas. A Unidade de Inteligência Financeira não é um órgão investigativo e, portanto, e nem quer sê-lo. E, portanto, sua base de dados e tão menos os seus relatórios produzidos, os RIFs, relatórios de inteligências financeiras, constituem prova criminal. Na verdade, os relatórios de inteligência denominados pela UIF constituem um meio de obtenção de prova. O papel aceita tudo. O não compartilhamento de dados que o STF pode decidir está no contrário do resto do mundo e ajuda a criminalidade. Isso é uma vergonha. O Senado concluiu a votação da chamada PEC paralela, que inclui estados e municípios na reforma da Previdência. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. A principal alteração da proposta de emenda à Constituição foi mantida. Estados e municípios foram incluídos na reforma da Previdência. Dos 4 destaques que ainda faltavam ser analisados, os senadores rejeitaram 3. Apenas um foi aprovado. A proposta inicial estabelecia que o valor da aposentadoria levaria em conta a média de todos os salários recebidos ao longo da vida pelo trabalhador. Mas os senadores aceitaram uma emenda que prevê uma regra de transição de 5 anos. Assim, o cálculo começaria considerando a média de 80% dos maiores salários, subindo progressivamente até 2025. A estimativa é que a alteração tem um impacto negativo de 20 bilhões de reais em 10 anos. Com a conclusão da votação no Senado, o texto segue para a Câmara dos Deputados. Lá também terá de ser aprovado em 2 turnos pelo plenário da Casa. Não há um prazo para que isso ocorra. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que é muito difícil acabar com o desmatamento e também com as queimadas no Brasil. Segundo dados do próprio governo, a área desmatada na Amazônia cresceu quase 30% entre agosto de 2018 e julho deste ano. Se ontem, ao ser questionado sobre os dados do desmatamento na floresta amazônica, o presidente Jair Bolsonaro evitou comentar o resultado, hoje ele admitiu que é um problema difícil de ser resolvido. Você não vai acabar com o desmatamento, nem com queimado, cultural. Eu vi a Marina Silva criticando anteontem. No período dela, tivemos uma quantidade de lixo na região amazônica. No início da semana, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou que o desmatamento na Amazônia aumentou quase 30% entre agosto de 2018 e julho deste ano. É o pior resultado desde 2008. Diante dos dados, os governadores dos estados da chamada Amazônia Legal se reuniram com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No encontro, Salles disse que estuda transferir servidores do ministério para os estados. Ele afirmou que o governo quer acabar com o desmatamento ilegal, mas preferiu não estabelecer metas. Nossa expectativa é reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia, já para o próximo PRODES no próximo ano. O que nós percebemos? Que mais importante do que estabelecer metas numéricas é estabelecer uma estratégia. Estratégia, inclusive, que o primeiro item é o alinhamento do governo federal com os estados, alinhamento esse que ficou
100% estabelecido hoje. Durante a reunião, o ministro e os governadores discutiram ainda a regularização fundiária e o posicionamento do Brasil na COP25, que será realizada em Madrid no próximo mês. A utilização dos recursos do Fundo Petrobras, que foi constituído com dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato, também esteve na pauta de discussão. Os governadores querem que o valor destinado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para o combate a queimadas e desmatamento seja liberado. Sob pena de nós termos uma decisão judicial já de alguns meses, uma decisão coletiva de diversos atores que envolvem o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, e o recurso ficar represado sem que a aplicação efetivamente aconteça, enquanto que as demandas são absolutamente emergentes. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que prevê a substituição da prisão por penas alternativas para condenadas grávidas ou com filhos de até 6 anos de idade na data da sentença. O benefício vale apenas para as mulheres condenadas a menos de 8 anos de prisão, que não integrem facções criminosas ou que tenham cometido crime com violência ou grave ameaça. Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, o projeto ainda precisa passar por mais uma votação na CCJ do Senado. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, está na Califórnia para se reunir com empresários dos setores de entretenimento e tecnologia. A comitiva de João Dória desembarcou hoje aqui em Los Angeles. O governador de São Paulo tem compromissos até sexta-feira, quando viaja para São Francisco. A agenda de Dória nas 2 cidades da Califórnia inclui reuniões com líderes das indústrias de tecnologia, como empresas gigantes da internet e do setor de entretenimento, como estúdios de cinema. O objetivo da viagem é apresentar a potenciais investidores oportunidades de negócios oferecidas pelo estado de São Paulo. O governador embarca de volta para o Brasil no domingo. Após 300 dias de buscas, os bombeiros encontraram mais um corpo na área da tragédia em Brumadinho. A vítima ainda não foi identificada. O local onde o corpo foi encontrado fica a pouco mais de 5 quilômetros da barragem da Mina do Feijão, que se rompeu no dia 25 de janeiro. Segundo os bombeiros, não havia nenhuma construção na área. O mais provável é que a vítima tenha sido arrastada pela onda de rejeitos de minério. O corpo estava praticamente completo, mas pelo estado de decomposição, não foi possível determinar nem o sexo. Peritos do IML de Belo Horizonte já trabalham na identificação. A maior operação de buscas realizada no país completa 300 dias hoje, sem interrupções. Bombeiros trabalham em 20 frentes de resgate. Eles contam com o apoio de 2 cães farejadores, um drone e mais de 170 máquinas. O último balanço das autoridades aponta que 254 mortos foram localizados e reconhecidos. Com o corpo encontrado hoje, o número de desaparecidos vai cair para 15. O ex-presidente da Braskem, o brasileiro José Carlos Grubich, foi preso hoje em Nova York, acusado de lavagem de dinheiro e conspiração por violar uma lei de corrupção estrangeira dos Estados Unidos. Segundo os promotores americanos, Grubich e outros funcionários da Braskem e da Odebrecht participaram de um esquema entre 2000 e 2014 que desviou cerca de 250 milhões de dólares, usado em parte para subornar funcionários. As 2 companhias se declararam culpadas das acusações como parte de um acordo firmado no âmbito da Operação Lava Jato e pagaram 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Enquanto no Brasil o mocinho é preso e o bandido é solto, os americanos continuam tentando exercer a sua velha tradição de prender criminosos. Aqui querem processar Sérgio Moro e anular algumas supostas provas obtidas de maneira criminosa. Enquanto isso, posando de mártir, o ex-presidente Lula, solto, derrama ódio por todos os lados.
A Polícia Federal prendeu 37 integrantes de uma quadrilha que recrutava mulheres para o tráfico internacional de drogas. A operação ocorreu em 9 estados e no Distrito Federal. As investigações começaram em março deste ano. De acordo com a polícia, a organização criminosa enviava a cocaína do Brasil para a Europa, contratando mulheres para atuar como mulas. Desde o início do ano, quase 2 toneladas de drogas foram apreendidas e 25 pessoas já haviam sido presas em flagrante. 6 delas em Lisboa, em Portugal. Hoje, além das prisões, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Amazonas e no Distrito Federal. Na ação foram confiscados 40 veículos e mais de 10 milhões de reais em bens. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar uma moradora de rua em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o crime. O vídeo mostra uma mulher indo em direção ao homem. Testemunhas contaram que ela teria pedido R$1 a ele. Em seguida, o homem saca uma arma e atira pelo menos 2 vezes. A vítima cai no meio da rua e o homem vai embora. Segundo a polícia, a mulher morava na rua e foi identificada como Zilda Henrique dos Santos, de 31 anos. Em um áudio, a irmã de Zilda lamenta o episódio. Por causa de R$1, o cara tira a vida da minha irmã, entendeu? Mas ela é uma pessoa muito boa e eu não me conformo desse homem ter tirado a vida da minha irmã. Não vai ficar assim, ele não pode ser, ele não pode ficar impune, ele tem que pagar pelo que ele fez. Em um outro vídeo é possível ver o suspeito guardando a arma tranquilamente. Segundo a Polícia Civil, o atirador é Aderbal Ramos de Castro. O crime aconteceu na madrugada do último sábado nesta rua em Niterói, região metropolitana do Rio. O suspeito foi preso ontem e na delegacia disse que atirou após uma tentativa de assalto. Versão descartada pela polícia por conta das imagens das câmeras de segurança. Só ele estava lá no local para dizer o que foi dito para ele no momento em que ele reagiu. Que ele tirou a vida de alguém, isso as imagens mostram por si. Agora ele tem o direito de defesa. Ele tinha posse de arma, ou seja, uma autorização para ter a arma dentro de casa. E nesse dia ele mesmo disse que resolveu levar a arma para fora porque estava com medo de ser assaltado. Uma pessoa que estava no local tentou socorrer a vítima. Ela chegou a fazer sinal para um carro parar, mas ninguém ajudou. A moradora de rua foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Aderbal vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma. Não se sabe se ele se confundiu, se assustou, o que aconteceu. O fato é que ele simplesmente atirou numa pessoa que estava pedindo dinheiro para ele. E não teve nenhuma conduta ali de ameaça ou qualquer coisa do gênero. Um morador de rua foi morto por um policial militar na tarde de ontem em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O caso aconteceu em um estacionamento. Uma câmera de segurança registrou a ação. O policial e o morador de rua começaram uma briga e, em seguida, o homem aparece caído no chão. Trechos da gravação ficaram comprometidos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que uma testemunha e o policial já foram ouvidos e a arma encaminhada para a perícia. O corpo da menina Micaele, de apenas 3 anos, foi enterrado hoje na zona leste de São Paulo. A mãe e o padrasto estão presos, suspeitos de agredir a criança até a morte. No velório, o sentimento da família paterna da menina era de indignação. Nós não sabíamos se tinha agressão, abuso, nós não sabíamos se tinha nada disso. Nós pensávamos que ela estava cuidando bem da menina. Essa parte aí dos maltratos aí que batia na criança, eu não sabia disso não, eu vim saber agora. Mas eu sabia que a menina estava passando necessidade, que ela ia gordinha e voltava magrinha. De acordo com a polícia, Micaele Luísa de Souza Santos, de 3 anos, tinha um histórico de maus tratos provocados pela mãe, Isadora Pereira de Souza, de 20 anos, e pelo padrasto, Everton Queiroz Lourenço, de 30 anos. O casal namorava há 4 meses, mas morava junto há 2, período que coincide com o início das agressões, segundo os investigadores. No dia 5 de novembro, a menina foi trazida aqui para este hospital com traumas e hematomas por todo o corpo.
A polícia e o conselho tutelar foram acionados pela direção do hospital, que desconfiou da versão da mãe, que disse que a menina tinha caído. A guarda de Micaele foi entregue provisoriamente à avó materna e depois de 13 dias internada, no último dia 18, a menina recebeu alta. Não tinha mais hematoma nenhum, ela já tinha recuperado inclusive alguns lugares onde ela tinha alopécia, queda de cabelo, ela não tinha mais, ela tinha recuperado bastante, brincava com as outras crianças, interagia com as outras crianças, estava muito bem. Para a polícia, a avó contou que não sabia que tinha guarda e levou a menina para a mãe. Em menos de 24 horas, Micaele chegou morta a outro hospital da mesma região. A mãe e o padrasto são os principais suspeitos pelo crime e foram presos temporariamente por 30 dias. Na delegacia, eles não confessaram o crime. Além das agressões, há suspeitas de crime sexual. A polícia aguarda o laudo do Instituto Médico Legal para saber a causa da morte. Em Porto Alegre, um caso de crueldade parecido. Um menino, também de 3 anos, morreu após ser agredido pelo padrasto. Era por volta das 5h30 da tarde desta terça-feira, quando o SAMU foi chamado para atender Luiz Henrique Paim Martins de Paula. O menino havia completado 3 anos no último dia 14 e chegou ao hospital sem vida. A criança foi agredida, durante a tarde de ontem. Segundo a mãe da criança, o agressor foi o próprio padrasto. O padrasto Pablo Vilarinho do Nascimento tem 23 anos e foi autuado em flagrante. Ele é usuário de drogas e estava foragido da polícia. A mãe da criança inicialmente era ouvida como testemunha no caso, após confessar que o menino havia sido agredido por mais de 5 horas pelo padrasto. Nesta casa, aqui na Vila Jardim, a mulher também foi presa, mas conseguiu recurso para responder em liberdade. Ela estava no mesmo ambiente, e em razão das respostas dela, a falta de interveniência, o delegado que atendeu o caso entendeu que houve ali, no mínimo, uma omissão por parte dela. O casal vai responder por homicídio. A polícia investiga também a suspeita de violência sexual contra a vítima, que será comprovada por exame pericial no corpo do menino. Agora veja essa imagem impressionante. Um buraco de 5 metros de diâmetro e 2 de profundidade se abriu no asfalto depois que um caminhão basculante cheio de terra passou pelo local. A motorista do carro branco parou na faixa direita para observar a cratera, mas uma outra que vinha atrás não percebeu o perigo e caiu no buraco. O veículo ficou todo amassado. A mulher fraturou o nariz e a filha dela, que também estava no automóvel, não se machucou. O caso inusitado aconteceu em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Em nota, a prefeitura informou que no local passa uma rede de escoamento de água e esgoto. Disse ainda que a rua não foi interditada porque não havia sinais aparentes de erosão. Neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, um dado para refletir. A maioria das mortes violentas registradas no Brasil são de negros ou pardos. Homem, jovem, pobre, morador de comunidade e negro. O perfil da vítima de homicídios no Brasil, segundo o Atlas da Violência, mostra que a igualdade ainda é um objetivo distante. Das mais de 65 mil mortes registradas em 2017, 75,5% foram de negros ou pardos. Mulheres negras também são mais vulneráveis. Foram 66% das vítimas de feminicídio. Para este especialista, a maior vulnerabilidade tem raízes históricas, que relegam o negro a espaços onde as políticas públicas são menos presentes. Esses espaços violentos, só 3 serviços entram. Você vai perceber em qualquer desses espaços a escola presente, e não estou falando da qualidade, mas ela está lá, e você vai ver a saúde presente, também não falo da qualidade, ela está lá. Estão presentes porque elas são autorizadas por quem domina o território, quer seja o tráfico, quer seja a milícia. E a polícia que entra no peito e na raça. E aí ele vai contra o algoz sem olhar quem está no entorno. Segundo o Atlas da Violência, a disparidade também é grande em casos de intervenção policial. E a proporção não muda. Em 2017, 75% das mortes envolvendo a ação da polícia foram de negros. A violência que destrói famílias atingiu Carlos Henrique em 2015. O filho dele, Carlos Eduardo, de 16 anos, saiu de carro com os amigos para comemorar porque um deles havia recebido o primeiro salário.
Policiais militares dispararam 111 tiros contra o veículo. Os 5 jovens eram negros. Isso aí mostrou para todo mundo como é nossa polícia aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que não tem nada mais que prove a incompetência deles, a ignorância deles trabalhar aqui. Não só o racismo, entendeu? O racismo também é muito grande. O Brasil, infelizmente, é um país racista. Existe racismo entre brancos e também entre negros. Esse racismo precisa ser combatido em todas as frentes possíveis. Por exemplo, nas escolas, na imprensa, rádio e TV e também e especialmente dentro de nossas casas. O Ministério Público do Ceará quer que um desembargador aposentado devolva mais de R$160 mil. O dinheiro teria sido extorquido de servidores públicos. O desembargador já foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público pede a condenação do desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Ceará, Carlos Rodrigues Feitosa, por improbidade administrativa e o pagamento de R$165 mil. O valor foi extorquido de 2 servidoras durante o período em que trabalharam no gabinete do desembargador entre 2011 e 2015. O crime foi descoberto pela Polícia Federal durante a Operação Expresso 150, que desarticulou um esquema de venda de habeas corpus no TJ cearense. Carlos Feitosa já foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a mais de 3 anos de reclusão em regime semiaberto, além da perda do cargo pela extorsão. A defesa do desembargador recorreu da condenação e disse que ainda não foi notificada sobre a ação civil do Ministério Público. Ontem, o STJ apontou a existência de uma organização criminosa envolvendo a cúpula do Tribunal de Justiça da Bahia. 4 magistrados foram afastados, entre eles o presidente do TJ baiano, Gesivaldo Brito. Todos são suspeitos de vendas de sentenças para grilagem de terras. Depois de tudo isso, esse senhor foi condenado ao regime semiaberto. Por coisas como essas, o judiciário é cada vez mais desmoralizado. Há 2 semanas, cerca de 50 focos de incêndio castigam a região leste da Austrália. 4 pessoas morreram e centenas precisam deixar suas casas. Quase 500 residências foram destruídas e 1 milhão de hectares de florestas queimados, uma área equivalente a 6 vezes a cidade de São Paulo. O estado mais afetado é Nova Gales do Sul, conhecido pelos parques e praias. Os moradores da capital Sydney sofrem com a poluição e a baixa qualidade do ar. A destruição também atinge a fauna. O governo australiano estima que mais de 300 coalas já morreram por causa do fogo. Um hospital foi montado para cuidar dos animais feridos. Ontem, uma mulher arriscou a vida para salvar um coala encurralado pelas chamas. A australiana Toni Doherty passava de carro quando viu o animalzinho atravessando a estrada. Ela desceu do veículo e o retirou de uma árvore usando uma camiseta para protegê-lo. Derramou água para baixar a temperatura do corpo do bichinho e aliviar a sede dele e a dor das queimaduras. O coala, de 14 anos, foi internado com ferimentos graves nos pés, peito e estômago. Segundo a mídia local, ele não corre risco de morrer, mas as queimaduras foram tão graves que não deve voltar mais à floresta. Uma correção, a capital da Austrália não é Sydney, e sim Canberra. Alguns estudantes ainda resistem ao 4º dia de cerco da polícia ao campus da Universidade Politécnica de Hong Kong. Um manifestante foi visto com arco e flecha dentro do campus da Politécnica, outros no refeitório repleto de lixo. Cerca de 800 ativistas deixaram o local nos últimos dias. 325 feridos nos confrontos foram encaminhados ao hospital. De acordo com os estudantes que se renderam, aproximadamente 50 ainda resistem escondidos ao cerco policial. Acredito que, se você se render, é como se estivesse concordando com o governo e a polícia, com o que eles estão fazendo.
Os manifestantes ligaram de dentro do campus pedindo àqueles que estão fora que continuem os protestos. A ideia é distrair a polícia e tentar fugir da universidade sem ser preso. O chamado foi atendido e os bloqueios às principais avenidas da cidade voltaram. Manifestantes e moradores que não concordam com os atos contra o governo entraram em confronto. A briga chegou até o metrô. O trânsito e parte do sistema ferroviário ficaram paralisados. A tropa de choque voltou a agir para tentar conter as manifestações. Do exterior, a pressão veio dos Estados Unidos. O Senado americano aprovou 2 projetos de lei. Um que ameaça revogar o status favorável para o comércio com Hong Kong e outro que proíbe a venda de gás lacrimogênio e balas de borracha à polícia do Centro Financeiro Asiático. Hoje, Pequim respondeu que deve adotar fortes retaliações a Washington. O secretário de Relações Exteriores da Inglaterra também condenou a violência. Um funcionário do consulado inglês em Hong Kong acusou as forças de segurança da China de o terem algemado, torturado e o obrigado a assinar papéis com confissões de ações contra a República Comunista. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. A presidente interina da Bolívia entregou hoje ao Congresso um projeto de lei para acelerar a convocação de novas eleições no país. Subiu para 6 o número de mortos em confronto entre policiais e manifestantes na cidade de El Alto. A confusão aconteceu ontem após apoiadores do ex-presidente Evo Morales bloquearem a saída de uma refinaria quando policiais tentavam escoltar caminhões-tanque que iriam abastecer a região de La Paz. As forças de segurança reagiram, mas, segundo o ministro da Defesa da Bolívia, os tiros não teriam vindo de armas de policiais. Além das 6 vítimas, 30 pessoas ficaram feridas. Ao todo, cerca de 30 pessoas morreram em protestos no país desde que os atos começaram há um mês. A presidente autodeclarada Jeanine Áñez ocupa o cargo desde o último dia 12, após a renúncia de Evo Morales. A Organização dos Estados Americanos também aprovou hoje uma resolução para ajudar a Bolívia a realizar eleições o quanto antes. O projeto foi proposto pela Colômbia e pelo Brasil. Uma delegação será enviada ao país para garantir que o pleito seja feito de acordo com os padrões internacionais e de forma transparente. No início do mês, a OEA realizou uma auditoria que comprovou fraudes nas eleições presidenciais do dia 20 de outubro, quando Evo Morales foi reeleito pela 4ª vez. Evo, que está exilado no México, convidou hoje outras organizações internacionais a criarem uma comissão da verdade para analisar a apuração dos votos da última eleição. A Bolívia se aproxima de uma guerra civil. A única maneira de tentar abortar a violência de uma guerra civil é realizando eleições o mais rápido possível. Já duram 5 dias os protestos violentos no Irã, que começaram por causa do aumento do preço dos combustíveis. A Anistia Internacional fala em mais de 100 mortos em todo o país. A TV estatal iraniana passou a divulgar a destruição causada pelos manifestantes em Teherã e em outras cidades do país, depois que os protestos começaram a ganhar repercussão internacional. Prédios inteiros, postos de combustíveis, mesquitas e até exemplares do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, foram destruídos. Hoje, o presidente do país, Hassan Rouhani, informou que os manifestantes, que ele classifica como rebeldes, estão derrotados e que os protestos exigiram o uso da força por questões de segurança e também por haver manifestantes mascarados em meio à multidão. Já o porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU informou que houve violações das normas internacionais, como o uso de arma de fogo contra os manifestantes. O governo de Hassan Rouhani também determinou o bloqueio da internet no país
Desde a semana passada, os manifestantes exigem um regime político democrático e querem o fim do autoritarismo. Vídeos como estes, gravados na Universidade de Teherã, revelam o outro lado desse conflito. Jovens pedem a queda do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Um relatório da Anistia Internacional aponta que ao menos 106 manifestantes perderam a vida nos confrontos com os soldados iranianos. Esse número é contestado pelo governo, que classificou o documento como infundado e falso. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. O exército de Israel realizou um ataque aéreo na Síria hoje. Pelo menos 21 pessoas morreram. O ataque aconteceu um dia após o sistema de defesa antimísseis de Israel interceptar 4 foguetes lançados da Síria em direção ao norte do país. A ofensiva israelense tinha como alvo posições do regime sírio e de forças iranianas. Israel também vive uma crise política. Hoje, o líder do Partido Azul e Branco, Benny Gantz, anunciou que não conseguiu formar uma coalizão. O prazo era até a meia-noite. Gantz havia sido encarregado de formar um governo com maioria no parlamento após o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também falhar. Agora, o governo tem 21 dias para indicar um novo nome que consiga formar uma coalizão. Caso contrário, uma nova eleição geral pode ser convocada. Seria a terceira do ano. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que elimina alguns tipos de recursos na Justiça e permite a prisão após condenação em segunda instância. Para possibilitar a votação da execução antecipada da pena, o autor da proposta, deputado Alex Manente, do Cidadania, teve que sugerir um outro texto. A nova proposta acaba com os recursos extraordinários e especiais ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Na prática, a mudança permite o início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Ela delimita um espaço importante que o nosso sistema é moroso, um sistema letárgico e um sistema que posterga condenações, especialmente daqueles que têm poder aquisitivo, influência e poder. Inicialmente, o novo texto tramitou em conjunto com a proposta original, que alterava o artigo 5º da Constituição, considerado por muitos uma cláusula pétrea. No entanto, depois de muita pressão, a relatora, deputada Caroline de Toni, do PSL, decidiu considerar apenas o novo texto. Reconheço que a PEC 199/2019 apresenta solução ainda mais assertiva que as demais, pois a um só tempo inibe a interposição de recursos com intuito meramente protelatório e desafoga a carga de trabalho da Suprema Corte, que passará a atuar como verdadeiro tribunal constitucional. A mudança no relatório fez com que uma nova discussão fosse aberta. Justiça lenta é injustiça. Justiça que não se entrega a tempo é injustiça absoluta. Não é só a impunidade que incomoda as pessoas. A impunidade incomoda muito quando a prescrição chega antes da execução da pena de prisão. Suprimir instância é suprimir também direito de defesa. E quando se suprime direito de defesa, eu quero deixar aqui uma provocação. Porque tão danosa quanto a impunidade, que precisa ser combatida, também é a injustiça. Depois de mais de 6 horas de sessão, foi aprovada por 50 votos a 12 a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que elimina recursos extraordinários e especiais e permite a prisão após a condenação em segunda instância. Agora o texto vai para uma comissão especial, que tem 40 sessões para dar um parecer sobre o mérito da proposta. Depois, a PEC segue para o plenário da Câmara, onde são necessários 308 votos favoráveis para que ela seja aprovada. Os prazos até podem ser encurtados, mas faltando pouco mais de um mês para o recesso legislativo, dificilmente a proposta será votada ainda este ano. Um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça do Senado tem a possibilidade de tramitar mais rápido. Hoje foi lido o relatório favorável à proposta que altera o Código de Processo Penal para que volte a valer a prisão após condenação por um órgão colegiado. O texto foi elaborado em conjunto com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que vai participar de uma audiência pública sobre o assunto na semana que vem. Na mesma data, o projeto deve ser votado pela comissão. É importante para o nosso sistema de justiça criminal que ele tenha o fim do processo em um prazo razoável
que absolva o inocente, mas que o culpado, quando reconhecido como tal, seja efetivamente punido. Para isso é fundamental, nós temos um processo mais sério. Isso depende realmente da execução em segunda instância. Entendíamos que era necessário dar vista e também ficou acordado, tanto que por isso que foi por unanimidade, que aceitaríamos aprovar o requerimento de audiência pública desde que a audiência pública fosse realizada no período desta semana, para não prejudicar a discussão e votação do projeto na quarta-feira, dia 27, pela manhã. Essa fórmula engenhosa afasta um suposto empecilho constitucional para a prisão depois da segunda instância. O problema agora deve ser, vamos chamar de político, porque há parlamentares que podem ser alvo da prisão depois da segunda instância e não querem perder essa boquinha jurídica criada pela mudança de posição do STF. E é bom que as votações sejam nominais, abertas, para a população saber de que lado está cada um dos nossos ínclitos parlamentares. E neste sábado, o Flamengo faz o jogo mais importante da temporada contra o River Plate, em Lima, no Peru. As duas equipes entram em campo para a decisão da Libertadores da América. O embarque do Flamengo levou uma multidão ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e também ao Ninho do Urubu. Veja na reportagem de Melina Saad. A festa começou logo pela manhã em frente ao Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, onde os jogadores participaram do último treino em solo brasileiro. Fogos, bandeirões e músicas de apoio embalaram a torcida. O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, liberou a presença dos jornalistas somente nos 20 primeiros minutos dos exercícios. A equipe rubro-negra ainda tem 2 treinos programados em solo peruano, antes da final no próximo sábado contra o River Plate. A gente fica muito feliz, ainda mais motivado, para que a gente dentro de campo possa corresponder da melhor forma, que eles se sintam representados. No início da tarde, jogadores e membros da delegação partiram rumo ao aeroporto. Um ônibus com a delegação flamenguista teve dificuldades durante o trajeto do Ninho do Urubu até o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Dessa vez não foi o trânsito que atrapalhou o motorista e a rotina da cidade, afinal é feriado aqui no Rio. Uma multidão de flamenguistas acompanhou o time até o embarque para Lima. Foi preciso até adotar uma rota alternativa. No terminal de cargas no aeroporto, a movimentação também foi intensa. Para ver os jogadores, vale tudo. Desde subir em qualquer lugar até encarar a aglomeração de torcedores. Expectativa de trazer o título para o nosso país, para o nosso estado e seja o que Deus quiser. Todas as forças da terra ajudam o nosso Mengão a chegar a ser campeão e a gente comemorar. Apesar do forte esquema de segurança montado, a confusão foi grande. A multidão derrubou o alambrado e a polícia militar usou bombas de efeito moral. Pelo menos 20 pessoas foram pisoteadas. Além da final da Libertadores, os rubro-negros ainda podem ter outro motivo para comemorar. Se o Palmeiras não ganhar o jogo contra o Grêmio no próximo domingo, o Flamengo pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Vamos ser campeão, vamos Flamengo! O Dia da Consciência Negra foi lembrado por clubes brasileiros. Eles produziram peças sensíveis e emocionantes para mostrar que a desconfiança e o preconceito ainda entram em campo. Veja na reportagem de Felipe Giardini. O futebol não era coisa de preto, o futebol era coisa de branco. A elite dominava o esporte no começo do século XIX. Só que esses pés se multiplicaram e começaram a fazer história. O que seria desta vila sem o preto nota e camisa 10, até hoje o mais famoso do mundo? O talento de Pelé e de uma legião de jogadores pretos não foi capaz de acabar com o julgamento da cor da pele. O Vasco foi uma das primeiras equipes a gritar contra o preconceito. No início da década de 20, o Cruz Maltino ganhou destaque com uma equipe formada por operários, motoristas, faxineiros e pretos.
Convidado a participar da Liga Principal em 1924, o Vasco recusou o convite. Cartolas diziam que 12 jogadores não apresentavam condições sociais apropriadas para o convívio esportivo. Em um manifesto conhecido como Resposta Histórica aos Grandes Clubes do Rio, o Vasco defendeu os jogadores que levaram o clube a vitórias e títulos importantes. Só no ano seguinte que o Vasco disputou a primeira divisão. Quem sofre acaba sendo o ruim. E quem faz acaba sendo a vítima da situação. Na Ucrânia, o brasileiro Tyson, que defende o Shakhtar Donetsk, não se calou diante de insultos racistas. Fez gesto obsceno para a torcida e foi expulso. Dentinho, companheiro de Tyson, saiu de campo chorando. Nas redes sociais, Tyson não se calou. Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. No país do samba e do futebol, vimos que o preconceito também é uma triste realidade. Um torcedor do Atlético Mineiro cometeu injúria racial contra um segurança. Identificado, ele foi expulso do quadro de sócios do Galo. O clube criou hoje um canal para que atos de preconceito e racismo sejam denunciados. Não aceitamos nenhum tipo de preconceito. O São Paulo lembra o nome de atletas que sofreram por serem pretos. Balotelli, Eduardo, Dentinho, Lucas, Aranha. O Corinthians produziu um dos vídeos mais fortes nesse dia de consciência negra. Em uma peça realista e provocativa, estrelas do clube não suportaram serem vítimas novamente de racismo, mesmo com tudo combinado. Você é um macaco. Eu não sou um macaco. Você é diferente. Não sou. Além da educação, de tudo, eu acho que nos falta muito amor. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.